a doutora Denise Carreiro, que quem ouve o Mais Saúde já conhece, já sabe o conteúdo que os programas, quando ela vem, tem. E hoje nós resolvemos, assim, tocar num assunto que a gente tem recebido muita pergunta a respeito de uma tal ração humana. Então eu convidei a doutora Denise, que é nutricionista formada pela USP, especialista em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição clínica funcional, docente do curso de pós-graduação em nutrição clínica funcional do Centro Valéria Pascoal e docente do curso de especialização em nutrição clínica da Universidade Sagrado Coração de Bauru, em São Paulo. Eu convidei a doutora Denise para esclarecer para vocês o que é essa tal ração humana. Boa tarde, Denise, muito bem-vinda. Boa tarde, Gisela. Eu que agradeço estar aqui de novo com vocês, né? Pois é. Denise, bom, eu particularmente acho esse nome ração algo que me remete a animal, né? Mas eu achei esse nome, assim, muito... Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não simpatizei. Mas você sabe que a gente vai pesquisar, né? E ninguém melhor do que você para contar para os nossos ouvintes o que foi que você encontrou nessa tal ração humana. Eu acho que a sensação que você teve foi a mesma que eu tive com essa ração humana, né? Você dá uma impressão de um bicho irracional, né? Uhum. E na verdade é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Porque o que acontece? Se perdeu completamente a ideia do que é alimentação. Ficou uma coisa que eu faço, nós como nutricionistas, acho que temos que fazer a nossa meia-culpa também, né? Infelizmente, ainda dentro da profissão, você vê as faculdades fazendo as nutricionistas saírem contando caloria, né? E o processo realmente de nutrição, e o que é nutrição, como é que esse organismo funciona, a importância da nutrição no desenvolvimento físico, mental e emocional, o quanto nós somos, sim, consequência do que a gente está pondo dentro da gente, o quanto nós estamos brigando, né, Gisela, há algum tempo, mostrando que alimento pode ser remédio, mas também pode ser o causador de processos inflamatórios dentro do organismo, e que muitos desses alimentos que hoje a gente sabe são os maiores causadores de processo inflamatório e doenças crônicas, como o glúten presente no trigo, né? Centeio e cevada, a soja, que não é fermentada ou coagulada, as proteínas de leite, né? E outros alimentos que, quanto a gente não fala da individualidade bioquímica, né? Que alimentos que para um é remédio, para outros amargo veneno. Alimentos de alto potencial alergênico, como muitas vezes uma oleaginosa, um gergelim, né? Que pode ser de alto, que tem potencial alto alergênico. E o quanto que evitar a monotonia alimentar pode efetivamente garantir uma melhor nutrição para o organismo. O quanto a gente fala que os alimentos, eles têm cores, sabores e textura diferente, não é à toa, é porque tem nutrientes diferentes, com ação diferente. Então, o quanto é importante a gente variar, evitar a monotonia, resgatar o valor do alimento, resgatar o prazer de comer, o prazer de cozinhar, voltar um pouco para o tempo da vovó, pensar naquele alimento que a natureza deu e não que a indústria deu, né? E o quanto que hoje a gente está vendo as pessoas desenvolverem doenças exatamente porque elas pararam de se preocupar do alimento. Elas querem a solução mágica. Eu quero aquele shake que vai substituir a comida, eu quero aquela ração humana que vai substituir 1 ou 2 refeições ao dia, vai causar um processo mágico e eu vou emagrecer e eu vou ficar super saudável. E se realmente alguma dessas coisas fosse verdade, obesidade hoje não seria o maior problema de saúde pública no mundo, né? Então, se uma dieta funcionasse, se um shake funcionasse, se uma ração humana funcionasse, a gente não teria hoje as doenças crônicas como sendo a maior causa de morte no mundo todo, né? Então, enquanto o pessoal fica tentando arrumar essas mágicas para fazer com que a coisa funcione, sem você ter trabalho, sem você ter que pensar, sem você ter que resgatar efetivamente o que o alimento pode fazer por nós, né? Aquela coisa que no tempo da vovó ninguém precisava pensar, era natural. A alimentação é uma coisa que era cultural, era familiar,
né? Ó, a mesa tá pronta, chega aqui, senta e come e acabou. Ah, isso eu não quero, come dobrado, né? Então não é aquele negócio de falar o que é, e assim, se perdeu isso, tá? Se perdeu. E aí você chega a um ponto de ver as pessoas falarem em ração humana, isso é triste. Não é né? só falar, é gastar dinheiro e comprar ração humana. E achar que isso vai substituir alimento. Aí você fala, mas tem coisas que teoricamente até são saudáveis, né? Dentro desta ração humana. É verdade. Quanto a gente não fala de uma semente de linhaça que é importante, que ela pode ajudar o organismo, de um gergelim, uma fonte de cálcio, né? Você tem 10 vezes mais cálcio no gergelim do que num leite de vaca, de um germe de trigo, enfim, do cacau, né? Com polifenóis, que a gente sabe que pode ser extremamente interessante para o organismo. Até da soja, que é colocada como um alimento extremamente saudável, que a gente sabe que se for fermentada ou coagulada, realmente ela vai ser, mas não aquele extrato de soja, aquele leite de soja em pó, que é extremamente alergênico. E aí a hora que você vê tudo isso junto, num produto só, sendo consumido diariamente, várias vezes ao dia, no lugar do alimento, no lugar daquela salada verde, né, crua, no lugar dos legumes, das verduras, do feijão, da ervilha, da lentilha, substituindo refeições, né? E a gente sabe que a maior parte desses alimentos tem potencial alergênico alto, que participam dessa ração humana, né? Que tem potencial alergênico alto, e a gente sabe que esse desenvolvimento de inflamação por essas substâncias, elas vão ser por o consumo diário, pelo consumo frequente. Então a gente poderia sim estar usando uma semente de linhaça hoje, e amanhã o gergelim, e no outro dia um germe de trigo, no outro dia um flocos de quinoa ou de aveia. Usar sim um cacau em pó de vez em quando, mas para quem? Para aquela pessoa que não for altamente sensível ao cacau. Que muitas vezes até aquela pequena quantidade de cafeína que tem lá, para determinadas pessoas, é desencadeante de uma excitabilidade da célula nervosa, deixa agitado, deixa acordado, deixa... Enxaqueca também, enxaqueca, né, Denise? né? Com uma sensibilidade. Então, é mais do que nunca, a gente tem que trabalhar o processo da individualidade bioquímica. Agora, olha, mas eu não tenho condição de avaliar para cada pessoa o que é bom ou não é. É verdade. Então, não pisque 2 vezes. Varie os alimentos. Rodizie. Porque se um desses alimentos não for bom para você e você não estiver consumindo ele diariamente, é muito difícil que ele te cause um processo inflamatório crônico. E você vai ter a chance de ter os benefícios dele sem ter o problema que ele poderia ter para você. Né? Agora, achar que você pode substituir uma alimentação através de um processo desse é muito triste. Vou mandar um recado aqui, tá ouvindo, Graça, querida, tá? Porque as pessoas realmente, elas vão em busca, meu Deus, mas fala que emagrece. Promete quanto é que as meninas fizeram uma pesquisa na internet, tem assim, dizeres incríveis, 8 quilos em um mês, seca, né? Seca 8 quilos em um mês. Só que, entre aspas, ao secar, se é que seca esses 8 quilos, o que seca de saúde junto? É verdade, fica magrinho com uma dermatite, né? Ou fica magrinho, maravilhoso, com uma tiroidite de Hashimoto, que uma soja pode provocar, né? Enfim, a hora que você olha o organismo por um único ponto de vista, não pensa nele como, né, uma coisa só, e que a partir do momento que você pode estar dando coisas que para esse organismo não é legal, você pode estar observando um sintoma que melhora e causando uma série de outros, né, que vão causar problema. Tá? Exatamente. Então, com toda certeza. E pior, né? Se você lê o material que se coloca sobre isso, né? Como eu vi alguns aí na mídia, né? Colocando que você tem lá uma gelatina que pode te fazer o quê? Ela tem os aminoácidos, ela tem as proteínas que vão formar o colágeno. Que maravilha, né? E aí eu posso falar para você de um estudo de uma profissional fantástica, que era a doutora Rebeca de Ângeles, infelizmente não está mais entre nós, né? Mas é uma fisiologista da USP que tinha trabalhos, livros, muitos livros escritos, de uma competência, né, fantástica. E uma vez eu ouvindo uma entrevista dela na rádio, ela colocou que ela fez um trabalho com 2 grupos de ratinho. E para um grupo de ratinho ela colocou como única fonte proteica a gelatina. E para o outro grupo de ratinho ela não deu nenhuma fonte proteica.
E o grupo de ratinho que recebeu nenhuma fonte proteica foi o que se desenvolveu melhor. E ela justificou isso pelo desequilíbrio de aminoácidos que existia dentro dessa gelatina. Então, ainda, infelizmente, se tem essa ideia de que a gelatina vai melhorar a cartilagem, vai melhorar o colágeno, vai melhorar a massa magra, né? Isso é uma grande balela, né? E pior, quando você acha que você consome qualquer fonte proteica, como a gente ouve o pessoal falar que vai consumir colágeno, né? Ou ainda a gelatina por ser fonte de aminoácidos que formam colágeno. Enfim, vamos pensar em qualquer uma dessas proteínas. Quando elas são consumidas dentro do organismo, elas vão ser totalmente quebradas e vão liberar aminoácidos. Equilibrado ou desequilibrado, mas vai liberar aminoácidos. Que o organismo vai absorver e vai direcionar para a prioridade dele, aonde o organismo estiver precisando de aminoácido. Como é que dá para imaginar que você absorve aminoácido que vem do colágeno e dentro do organismo ele vai lá retinho, direto e reto e vai formar colágeno? Comer albumina e achar que esse aminoácido liberado da albumina entra no organismo e corre fazer albumina, né? Isso é uma coisa que não existe. Dentro do organismo desses, os aminoácidos que vão ser absorvidos vão ser direcionados para a prioridade deste organismo. E muitas vezes você já está tendo albumina baixa num organismo, por exemplo, porque está com processo inflamatório e o organismo precisa de aminoácido para produzir uma proteína de fase aguda para te defender. Então ele desvia a proteína para formar essa proteína de fase aguda e a albumina cai. E aí você pega e dá aminoácido achando que vai formar o aminoácido que você quer. Não é assim. Dentro do organismo ele vai ser direcionado para onde o organismo estiver precisando de aminoácido. Então, como é que dá para imaginar que essa gelatina presente na ração humana vai entrar no organismo e vai rapidinho fazer o seu colágeno? Isso não existe, né? É uma coisa absurda, é propaganda enganosa, tá? É falar uma coisa que está fazendo as pessoas acreditarem, né? E muitas vezes deixar efetivamente de comer um alimento saudável, de trabalhar um comportamento alimentar para a vida dela e não para uma dieta por um período. E achar que se por um período você enxugar esse organismo, isso vai se manter desse jeito. Quantas vezes vocês já cansaram de ver pessoas fazendo dieta da lua, da sopa e do abacaxi, tomando shakes, tomando essas rações humanas, enxugando sim, rapidinho e depois engordando dobrado, porque aí você desequilibra todo o metabolismo e vai formar, é aquela história que a gente já cansou de falar aqui, gordura é defesa. Quando o organismo começa a perceber que ele está recebendo coisas que está desequilibrando ele vai tender a reter mais gordura do que nunca. E aí você ainda vai ouvir as pessoas falarem, com a idade é difícil emagrecer. Com a idade nada, é com os diversos desequilíbrios que vai provocando nesse organismo e ele vai aprendendo a se defender e reter gordura. E mais do que nunca, quando ele aprende a se defender, ele também vai segurar e não deixar essa gordura ser mandada embora como deveria. E aí é que você vai perder muito massa magra, né? Então, achar que uma mágica vai fazer alguém conseguir enxugar. E aí, pior ainda, isso vai melhorar o teu intestino. Será? Quantas vezes vocês já ouviram falar pessoas que têm problema com o glúten, causando tanto o intestino preso quanto diarreia por causa de sensibilidade ao glúten? E achar que você vai dar um negócio com fibra de trigo e isso vai resolver realmente, vai fazer as pessoas funcionarem, né? Então, assim, realmente é triste você ver ainda esse tipo de coisa sendo feito e sendo vinculado pela mídia como se isso fosse realmente resolver a vida das pessoas. Eu acho que essas coisas elas teriam que ser muito mais criteriosas na hora que você divulga um produto desse, né? Achando que realmente esse marketing feito em cima tem que ser muito bem avaliado, né, antes de passar e divulgar isso para as pessoas, sabendo que pode causar aí, ou talvez até nem sabendo que pode, mas pelo menos pesquisando antes, para saber que isto pode sim
vir a trazer muitos problemas para a pessoa. No meu consultório, é extremamente comum chegar pessoas no consultório com a sacolinha, com todos os shakes prontos e os produtos prontos, vendidos por vários shakes aí no mercado, que a gente sabe, né, que divulgam, propagando um monte de milagres na vida da pessoa. E as pessoas chegam com essa sacolinha lá, com todos os produtos da marca, e falando, doutora, depois que eu comecei a tomar isso, eu comecei a inchar, e nada me faz melhorar. Outros chegam para mim e falam, eu comecei a tomar esse produto, doutor, e comecei a ter dermatite, comecei a ter eczema, tá? Então, realmente eu acho que é uma coisa que tem que ser, a gente tem que ter essa parcela aí, né? Como diz então, meu marido que comentou isso, né? Tem que fazer o tal do meia-culpa aí, né? O quanto que os profissionais de área de saúde hoje também são responsáveis por essa propaganda enganosa, com certeza. Vamos falar assim, tá pois bom? é, e é por isso, Denise, que eu adoro quando você vem ao programa, porque, lógico, você sabe o meu conceito, né? O quanto eu aprecio tudo que você diz e tomo como modelo, porque eu sei a profissional que você é, a estudiosa, cientista que é. E aqui é um lugar de estarmos alertando a população. O programa Mais Saúde está com sempre o microfone aberto para falar. Nosso compromisso é com a verdade. Então, a verdade às vezes dói, mas ela tem que ser denunciada. Denunciada é a palavra correta, porque a gente denuncia, né? Quando a gente tem algo assim, até a nível espiritual, nós falamos nesse linguajar, vou denunciar. Então, vamos denunciar também as coisas aqui nesse mundo secular. Mas, olha, tem um monte de gente aqui perguntando assim... em que sentido essa ração humana pode me fazer mal? Depois tem essa é a Juliana de São Bernardo. Aí tem a Camila de São José dos Campos, que disse assim: se não deixar de consumir nenhuma refeição, mas incluir a ração humana na dieta, talvez num lanche, isso pode me prejudicar, né? Aí tem também a Yolanda perguntando com que periodicidade ela pode consumir, por exemplo, uma linhaça, já que você está falando desse rodízio que é tão importante, né? Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. E aí, Denise, o que nós podemos então estar respondendo? A Juliana perguntando então, e no que a ração humana pode fazer mal? Ok, vamos lá, né? O que acontece é o seguinte, né? Muitas vezes, há alguns alimentos que participam dessa ração humana, eles são de alto potencial alergênico, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o trigo, ele tem aí o glúten, que é uma proteína que é altamente alérgica, é desencadeante de processos inflamatórios, tá? Denise, só para fazer um resuminho, por exemplo, pessoas que não sabem, mas que provavelmente seriam alérgicas ao glúten. Quais seriam, assim, em que perfil a gente pode estar chamando a atenção dessas pessoas? Gostei de ver a sintonia que nós estamos, viu, Juliana? Verdade? Porque eu falei assim, para você começar a ter um pouquinho de noção do que é isso, olha, que sintomas que você poderia ter, né? Obrigada, Denise, vamos lá. Então, é isso aí, né? Por exemplo, o que poderia ter de sintoma de uma sensibilidade ao glúten, tá? Processos crônicos, né? Normalmente é um processo crônico, que você pode ter, por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto, uma artrite reumatoide, tá? Problemas dermatológicos, dermatite, eczema, né? Dores de cabeça, né? Enxaquecas frequentes, rinite, sinusite, que mais aí, Gisela? Infecções urinárias, né? De repetição, também, né? Alterações intestinais, tanto intestino preso como intestino solto, principalmente quando a gente tem uma alternância entre intestino preso e solto. Aquela pessoa que fala pra você, o intestino é preso, Denise, mas quando funciona com diarreia, né? Então, muitas vezes nesse sentido também. O que mais? Pessoas que têm muito dores articulares, dores musculares. Denise, eu fico impressionada como rapidamente a retirada melhora, né? Não, e sabe aquela coisa assim, adoro aquela pergunta, tem alguma articulação que dói? Aí a pessoa, porque eu tô até com a hora marcada no
como é que chama, no ortopedista, eu até fico quieta, né? Porque nós nutricionistas não podemos intervir, mas eu fico quieta, mas interessante. Você tira glúten, é impressionante. É impressionante. Agora, Denise, só mais um Aí entra detalhe. o detalhe, né? A gente fala, eu tiro o trigo e ponho legume, ponho verdura, ponho fruta. Exatamente. Quer dizer, ensina a se hidratar, quer dizer, é toda essa mudança que faz funcionar, né? Não, e quando a gente fala que precisa comer pelo menos 5 frutas diferentes por dia, que faz, mas eu vou engordar. Né? A clássico. Agora, Denise, aonde que o glúten pode interferir numa pessoa que tem um problema de tireoide, por exemplo? O que que tem? Como é que é isso? Quando você tem um processo inflamatório, né, causado por uma proteína mal digerida, essa proteína, ela forma no organismo imunocomplexos, né? Esses imunocomplexos, eles podem se instalar em algum órgão e quando ele vai ser combatido, ele pode gerar um processo inflamatório. Junto com isso, é muito comum, em qualquer doença autoimune, que a gente chama, né, e a tiroidite é uma doença autoimune, ter aumento de fungo intestinal. E com aumento de fungo intestinal, ele vai fazer, ele libera substâncias, né? Ele ativa a produção de substâncias no organismo que inibem algumas, como é que a gente pode falar? São fatores de transcrição, são substâncias que tem no organismo que controlariam o processo autoimune. Então, com a presença de fungo no intestino, eu posso diminuir esse controle do processo autoimune, ao mesmo tempo que ativa o processo inflamatório. E eu posso levar... E o que o glúten faz aí nesse meio da história, né? Ele pode ser um alimento para esse fungo, tá? E substâncias antigênicas do fungo podem ser confundidas com a sequência proteica do glúten. Então, quando se faz anticorpos contra anticorpo do fungo, esses anticorpos podem também acabar atuando no glúten e gerar um processo inflamatório em função disso. E aí você pode ter doenças autoimunes em função dessa sensibilidade. Então, por vários mecanismos, acho que todos em estudo, mas o que a gente vai percebendo? Que a hora que efetivamente você tira o glúten da alimentação e melhora toda a qualidade nutricional do organismo, esses sintomas vão revertendo. Eu já tive tiroidite de Hashimoto. Tomei remédio por 5 anos, hoje eu não tomo, faz 2 anos que eu não tomo mais remédio. Eu reduzi todo o processo, os meus anticorpos zeraram, eu não precisei mais de hormônio, os meus nódulos na tireoide reverteram. Então eu consegui reverter todo o processo a partir do momento que eu fui modificando esse processo, todo esse desequilíbrio no organismo. Então, além do glúten, você pode ter, por exemplo, e uma coisa extremamente comum é a alergia à proteína da soja. Isso é uma coisa que é clássica. Em qualquer estudo de alergia, o quanto as proteínas da soja são alérgicas. Então, o que você pode ter em função de uma alergia à soja? Você também pode ter problema de tireoide, pode ter problema intestinal, pode ter problema dermatológico, enxaquecas, rinite, em função de uma alergia de soja. E é um dos componentes da tal ração humana. Mas, gente, olha só, o programa hoje, nossa, eu tô assim recebendo uma série de e-mails e telefonemas dizendo que o programa hoje está ao máximo. Parabéns, a pauta está ótima. E vamos aqui ver o restante do que é essa ração humana. Calma, meu querer, pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser perto de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer.
Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Deus entrou na nossa história, cada um de nós hoje entende um pouquinho mais, que um dia a gente disse um sim, mas que até essa nossa vontade de ser de Deus, fomos movidos pela graça de Deus, porque por nós mesmos, à medida em que vamos conhecendo daquilo que nós somos feitos, certamente nós não teríamos coragem de dizer um sim para Deus, mas fomos aprendendo a dizer sim. O fato é que, em primeiríssimo lugar, eu e você não podemos esquecer jamais do amor de Deus que nos conduz em cada momento, e é por isso que eu estou aqui agora. E eu quero ter um coração muito agradecido, sabendo que Deus me trouxe aqui, que Deus trouxe você até aqui, e que tudo é graça de Deus. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Michel Dias, sou do Jardim Danfer, São Paulo. O benefício que a rádio trouxe para mim foi a alegria de todas as tardes e estar em oração, principalmente com o programa JMJ. Livro Só o Amor nos Salvará, do Santo Padre o Papa Francisco. O caminho da fé, uma esperança no Senhor. O livro reúne textos, cartas e homilias do Sumo Pontífice, que deseja, com sua simplicidade, levar a todos o amor. Adquira essa edição especial pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. No mês de aniversário da Rádio América, temos um grande presente pra você. Vem aí, Na Trilha do Som, um programa sobre a música católica, com dicas, curiosidades e o melhor do som que toca nos eventos de todo o Brasil. A partir de agosto, todas as terças, quartas e sextas, às 4 da tarde, com Orlando Júnior, Na Trilha do Som. Siga você também essa trilha. América.
12h29. O Ano da Fé teve início em outubro de 2012 e terminará em novembro de 2013, na solenidade de Cristo Rei. Deus primeiro nos dá a sua graça, então nos pede o amor. Ele primeiro nos ama. Essa é a nossa fé em primeiro lugar. Só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida, senão abandonar-se no amor de Deus. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Pois é, hoje o programa Mais Saúde tá esse show. O que eu tô recebendo de e-mail, telefonema, dizendo que a pauta tá bárbara, que o tema, meu Deus, olha aqui uma participação incrível. Aqui de Grajaú, Maria das Graças. Ela diz que utiliza a ração humana e que de repente os cabelos dela começaram a cair. A ração humana poderia ter provocado isso, doutora Denise? Infelizmente sim, né? Mas aí por quê? Vamos entender um pouquinho, né? Além da possibilidade dela estar consumindo alguma coisa que para o organismo dela já não era legal e isso ter potencializado, porque aí vira um processo frequente, não é? Ela está consumindo também, o que tem também nessa ração humana, além do açúcar, né? É o levedo de cerveja. E o que o levedo de cerveja faz? O levedo de cerveja, a levedura, né? Ela, na verdade, é o quê? É um fungo, né? E muitas vezes a pessoa já tem essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio da flora intestinal com o aumento de fungo. E fungo inibe a ação de algumas vitaminas. Principalmente uma vitamina chamada biotina, que é chamada vitamina do cabelo. Tá vendo, né? Maria das Graças? Então, a hora que você entra com você muitas vezes já tem algum processo de alteração com aumento de fungo no intestino. Da levedura, que já é um fungo, e dá açúcar para alimentar. É porque tem açúcar mascavo na... Fora o fato de proteína mal digerida, como a da soja ou mesmo glúten, também se alimenta para fungos e más bactérias. Então você pode estar aumentando a proliferação desses fungos que estão inibindo mais ainda a ativação dessas enzimas, né? Quer dizer, está inibindo essa ativação e ainda favorecendo o processo de má absorção de vitaminas e minerais. E aí, com toda certeza, provavelmente o seu cabelo deve ter começado a cair depois de um tempo que começou a consumir, né? Porque aí começa a levar não só ao aumento dessa proliferação fúngica, como a uma perda de nutrientes necessários para a própria formação do cabelo. Né? Olha, gente, eu espero que quem esteja fazendo uso dessa ração humana depois de ter ouvido esse programa, porque aqui é o seguinte, livre-arbítrio, né? Mas eu espero que vocês parem imediatamente. E no caso, por exemplo, vamos falar então, Maria das Graças para de usar essa ração humana com a graça de Deus, o que ela pode estar se alimentando para melhorar? Lógico, lá vem aquele discurso de sempre, né? Mas o que ela poderia estar incentivando assim o consumo para recuperar esse cabelo, essa biotina? Mais do que nunca voltar para o tempo da vovó, né? Almoço e jantar, arroz, feijão, carninha, legume, verdura, fruta, né? Muita salada verde no almoço e na janta, 5 a 6 frutas ao dia, né? Não passe de 2h30, 3 horas sem comer, porque quando você fica mais de 3 horas sem comer, você vai usar a proteína para dar energia e ela não consegue fazer o cabelo. Eu falo que os mesmos nutrientes necessários para formar o hormônio, o neurotransmissor, a célula de defesa, né? Tudo que faz a gente funcionar, também é necessário para formar o cabelo, a unha e a pele. A hora que o organismo se vê numa sinuca lá, porque ele fala, eu tô com pouco nutriente, ou eu formo o hormônio, o neurotransmissor, as enzimas para fazer funcionar, ou eu formo o cabelo, a unha e a pele. Ele vai fazer a gente funcionar. E quem vai dançar vai ser o cabelo, a unha e a pele. Isso é supérfluo, né? Certo? Perfeito. Então não tem jeito. Não pode ficar mais de 2, 3 horas sem comer. Muita hidratação, inclusive para ajudar a eliminação de toxinas do organismo. Né, isso é fundamental. E a hora que você tem consumo de legumes, de verduras, de fruta, de cereais integrais, um flocos de aveia, um flocos de quinoa, né? Muitos desses alimentos, como uma semente de linhaça, né? Até o germe de trigo, muitas vezes pode estar sendo utilizado também. Todos esses alimentos até podem ser utilizados, mas não todos juntos ao mesmo tempo. E aí, respondendo inclusive uma das perguntas que foi feita, dá para usar ele de vez em quando, se quiser usar essa ração humana de vez em quando? Até dá.
O grande problema dela é o uso contínuo, é usar todos os dias e pior, pensar que você pode substituir uma refeição por um negócio desse. Então, o fato de você, de vez em quando, pegar lá uma colherinha dela, usar, comer com uma fruta, né, não usando diariamente, rodiziando com as outras, com os outros cereais, com os outros alimentos, isso não seria, acredito eu, que não seria problema nenhum. Ainda assim, depende da individualidade bioquímica, tá? De cada organismo, como é que ele reage a isso. Partindo do princípio que se você tem um extrato de soja, que é como você diz, soja, como é que o oriental come soja há mais de 5.000 anos, coagulada ou fermentada? Por quê? Porque a proteína é de difícil digestão. Então, não adianta. Bom, eu particularmente vou ser mais assim, incisiva. Gente, eu realmente acho que isso aí você tem que jogar no lixo, divulgar essa informação, porque quem escuta alguma coisa aqui no programa Mais Saúde se torna promotor da saúde também. E aí vocês orientam as pessoas. E não vão ficar dando lucro pra gente que não está fazendo uma coisa de boa fé. Porque não é possível, Denise, que isso seja de boa fé. Com certeza. Na verdade, eu acredito que talvez essas pessoas, por não conhecerem nutrição, pode ser. Bom? Porque você vê que uma das pessoas que desenvolveu é uma terapeuta natural. Então, nutrição é um conhecimento profundo, tá? Não adianta você achar, a gente briga, eu falo que se falam que de médico e louco todo mundo tem um pouco, de nutricionista então, né? Porque todo mundo acha que conhece alimento, que conhece nutrição. E nutrição é um estudo profundo de como os nutrientes agem no organismo, interagem nesse organismo, como é que esse processo funciona. E às vezes você tem pessoas que por ter algum conhecimento acham que conhecem. E talvez não tenha sido feito com esse processo dessa intenção. Mas eu acho que quando você não conhece uma coisa profundamente, não pode pensar em mexer com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. É a mesma coisa que quando eu ouço assim, suplementação nutricional, se não fizer bem, mal não faz. Não é? Né? E pode realmente causar grandes danos no organismo a partir do momento que você está dando um nutriente, que é uma matéria-prima, para fazer reação química dentro do nosso organismo. E reagente é assim, se faltar dá problema, se sobrar dá problema. Eu acho que para a gente entender melhor, eu sempre coloco o exemplo do bolo. Se você não puser fermento, ele não cresce, mas se você puser 2 colheres, ele transborda. Então, nutriente dentro da gente é assim, se faltar dá problema, se sobrar dá problema. Pois é. Então, tem que ter um conhecimento muito, muito, muito profundo para poder achar que pode passar um negócio desse para as pessoas e achar que isso pode ser bom para todo mundo. Pois é, Denise. E olha, tem aqui a Regiane que diz que tem retrocolite e ela pergunta, mas eu tenho problemas em consumir o glúten? Né? De encontro, farinha de cevada. Eu acho que ela confundiu um pouco as coisas, mas a gente organiza aqui, Regiane. E talvez o nosso ouvinte se confunda um pouco, porque você falou que germe de trigo é bom, mas trigo não tem glúten? Né? Exatamente. Tanto é que assim, quando a gente trabalha com processos inflamatórios que uma proteína pode causar, ela normalmente causa o problema pelo consumo frequente. Tá? E não quando uma vez ou outra você pode utilizar. E o germe de trigo, ela é uma parte, né, do trigo que você tem vitamina E, que você tem vitaminas. Então, assim, ele até pode ter alguns nutrientes saudáveis e tem, como a gente sabe. E você, uma vez usar esse germe de trigo, outra vez usar, tá, um flocos de aveia, enfim, você ir rodiziando, quando você está equilibrado, tá? Provavelmente não vai ser uma coisa que pode prejudicar o organismo de ninguém. Agora, quando você fala em retocolite, quando você fala em qualquer transtorno intestinal, que muitas vezes os pacientes vêm pra gente sempre com aquele ponto de interrogação. O doutor falou que eu tenho um transtorno funcional, né? Por quê? Porque efetivamente não calhou de ser nenhum daqueles quadros que realmente a pessoa tem a comprovação que ele chama doença de Crohn, ou que ele chama síndrome do intestino irritável, ou que ele chama uma doença celíaca. Então, na hora desse diagnóstico que fica tudo confuso, mas na verdade para a pessoa, ela está com um baita transtorno intestinal, né, que prejudica a vida dela diária, como vários casos que a gente pega no consultório, a pessoa tem medo de sair de casa, passa mal, está o tempo todo incomodada com aquela sensação de desconforto. Eu falo que sempre quando o órgão de choque for a parte, for o intestino, né,
pense sempre no glúten como um dos principais desencadeantes. Infelizmente, ainda na medicina, o pessoal só acha que o glúten faz mal quando a pessoa tem doença celíaca, tá? E isso não é real. Nós temos vários mecanismos imunológicos pelos quais o glúten pode causar transtorno na parede intestinal e causar sintomas, sim, como uma síndrome do intestino irritável ou uma retocolite ulcerativa, tá? Então, sem dúvida nenhuma, para essa pessoa tem que ficar muito longe do glúten, que é uma proteína presente no trigo, centeio, cevada e possivelmente na aveia. Apesar de na aveia você ter a presença do glúten em muito menor quantidade, e pela aveia mesmo, esse glúten que ela contém, ele não tem uma fração dela chamada gliadina. Então, pessoas que não têm doença celíaca, tá, até podem utilizar o aveia de vez em quando como mais uma fonte de alimento. Mas o trigo, o centeio e a cevada tem que ser evitado quando tem qualquer transtorno intestinal, enquanto você resgata essa parede, esse processo inflamatório da parede intestinal, né? Só o glúten? Não. A soja, o leite, o grupo da laranja, né? Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima. Com a presença da diarreia, muitas pessoas também podem ter mais sensibilidade a um milho, né? Então, são alguns alimentos que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado quando existem esses sintomas. E substituir pelo quê? Fécula de batata, farinha de arroz, farinha da mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, araruta, maisena, quando não tem problema resgatar a nossa alimentação, porque eu falo assim, pãozinho francês, olha o nome, tem nada a ver com a gente, né? Em compensação, biju, né? Que é feito lá com a mandioca, e eu brinco que eu falo, quem é do tempo da vovó, lá atrás, que o pessoal falava, era pão francês todo dia, é claro que não. Tá? Era lá o bijuzinho, era a mandioca cozida, né? Era o cuscuz, certo? Era mandioca cozida, inhame cozido, batata doce, né? No mínimo fazer de conta que mora em Recife, né? E nós temos aqui os nossos ouvintes desse lado aí estão amando, né? Agora, você falou da laranja, do grupo da laranja, e tem aqui a Edinalva, que ela perguntou assim, mas o que eu posso estar comendo, tomando antes das minhas caminhadas matinais? Porque eu tomo suco de laranja ou limonada e sinto tanta azia. Não é por acaso, não é coincidência, tá? O grupo da laranja, que é a laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima, são um dos grandes desencadeantes de transtorno gastroesofágico, tá? Então, que pode dar azia, queimação, refluxo, tá? Então, assim, troque por qualquer outra fruta, né? Então, suco de qualquer outra fruta. Mas você pode também consumir lá uma bananinha com flocos de aveia, uma banana com flocos de quinua. Aquele nosso suco de couve verdinho. Suquinho de couve com qualquer fruta, né? A couve, além de tudo, é uma das únicas coisas que cicatriza até gastrite hemorrágica. Olha aí. Então, ela é cicatrizante, ela é desintoxicante, ela é anti-inflamatória, ela evita azia, queimação, refluxo, enjoo, aquela sensação de comida que fica parada, né? Melhora todo o processo, dor no estômago, ela melhora todo esse processo, e é uma coisa que realmente é utilizada desde o tempo da vovó, aonde se colocava que era uma das únicas coisas capazes de cicatrizar uma úlcera gástrica e intestinal. Olha aí, gente. Então, olha, já tem aqui até 2 recomendações, assim, de alimentos que podem estar fazendo bem para essas 2 ouvintes. Uma com a retrocolitiela, que está falando que tem essa azia que provavelmente deve ter todo um transtorno gástrico, né? E aí tem aqui uma ótima que você vai gostar, do Marlon, de acho que é Carapicuíba, se eu não me engano. Ele disse assim: eu emagreci, foi fazendo uma dieta adequada, muito exercício, eu tomei essa ração humana e realmente eu não emagreci nada. Quer dizer, realmente são testemunhos, são pessoas colocando, né? E aqui tem a Dalva falando que toma colágeno hidrolisado em pó 3 vezes por semana, albumina em pó 1 vez por semana, e ela está perguntando, isso é a mesma coisa que gelatina? E uma que toma também aqui, que eu não sabia, colágeno líquido, isso funciona? Não, olha, quando você pega uma coisa que é em pó ou é em líquida, isso não quer dizer que a proteína foi quebrada. Quando você fala colágeno hidrolisado, quer dizer que essa proteína foi quebradinha, ela foi digerida,
tá? Então ela foi totalmente quebrada. E aí libera a menor unidade da proteína, que é o aminoácido. Então o que acontece é que colágeno, albumina, gelatina, que é por conter aminoácidos que teoricamente formariam o colágeno, tá? Então o que acontece? Na hora que você consome qualquer uma dessas proteínas, quando ela está dentro do organismo, ela vai ser quebrada e liberada aminoácido. E a que é hidrolisada é porque ela já é quebrada. Então você já está digerindo lá, que a gente chama de diotripeptídeos, né? Que são aminoácidos já bem pequenininhos, ou 2 aminoácidos ligados, ou 3 aminoácidos ligados, ou aminoácido isolado. Por isso que é chamado de tripeptídeo. Só que o que acontece é o que a gente já falou. Quando você absorve essas substâncias no organismo, elas vão ser utilizadas para fazer qualquer coisa que tiver precisando de proteína. E se não tiver precisando? E se você já consome um monte de proteína, em quantidade elevada de proteína, muitas vezes tem pessoas que consomem grandes quantidades de proteína de origem animal no almoço, na janta, no lanche, no café da manhã, não é? E aí você já está com um monte de proteína, você ainda vai e consome um monte de proteína a mais, achando que vai fazer o colágeno. Você vai sobrecarregar o seu rim, você vai sobrecarregar o seu fígado, você vai acidificar o pH sanguíneo, que o pH sanguíneo nosso, ele tem que ser entre 7,3 e 7,4, que a gente fala que ele é levemente alcalino. Quando acidifica, proteína em excesso acidifica sangue. Acidificou sangue, o organismo vai ter que roubar cálcio e magnésio do teu osso para poder deixar ele mais alcalino. Então o que vai acontecer? Vai começar a perder cálcio do osso e aumentar a excreção urinária. O que vai acontecer? Ou que pode acontecer também? Formação de cálculos, quando a gente tem excesso de proteína. Então, essa ideia, quando eu quero formar colágeno, eu tenho que ter proteína em quantidade adequada, tá? Que é, no máximo, em torno de 100 gramas de proteína de origem animal no almoço e na janta, em equilíbrio com a proteína que existe no arroz, no feijão, na aveia, na quinoa, nos cereais, né? E nas leguminosas, enfim, é um equilíbrio. Só que para que isso aconteça, para que a proteína seja usada, eu preciso ter carboidrato em quantidade adequada, não passar mais de 2h30, 3 horas sem comer e ter muita vitamina e mineral, porque um colágeno é formado com vitamina C, com cobre, com manganês, com silício. Então nós temos um monte de nutrientes que efetivamente vai fazer com que essa proteína consiga formar o colágeno. Então adianta eu sobrecarregar de proteína e ter falta de nutriente? Além do que, proteína não estoca e aí ainda ganha gordura de sobra, né? Sobrecarrega rim e sobrecarrega fígado. Pois é. Agora tem uma questão aqui muito boa. A Maria, aqui do Bela Vista, ela pergunta assim: eu tenho um amigo que faz jejum 2 vezes por ano, só toma água. Às vezes ele fica de 15 a 30 dias sem comer nada, só bebendo água. Isso pode prejudicar a saúde ou podemos considerar isso um processo de desintoxicação? Olha, só vou te falar uma coisa. Quando a gente precisa eliminar toxina do organismo, todas as nossas células são capazes de eliminar a toxina do organismo, mas 60% dessa eliminação é feita pelas células do fígado e mais ou menos uns 20% pelas células do intestino, né? Só que o órgão que executa, né, essa principal eliminação de toxina é o fígado e o intestino, mas quem executa? São as vitaminas, são os minerais, são aquelas substâncias que a gente chama de fitoquímicos presentes principalmente em legumes, verduras, frutas, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são lá as catequinas, os polifenóis, o resveratrol, enfim, substâncias que a gente encontra em alimentos. Ok, e aminoácidos, claro, né? Aminoácidos sulfurados, senão você nunca vai conseguir eliminar uma toxina. Da onde que vem essas substâncias que eliminam toxina da gente? Do que a gente está comendo? Então, como é que dá para a gente pensar que o organismo pode ser capaz de eliminar toxina se faltar o nutriente que executa essa eliminação da toxina? Então, você pode fazer jejum para qualquer coisa, menos para eliminar a toxina do organismo, tá? Então, eu posso fazer jejum por causa de uma religião, por causa de uma filosofia, por causa de qualquer coisa. Mas falar que está desintoxicando o organismo, ao contrário.
Porque o nosso organismo, ele precisa de nutriente e energia regular a cada 2 horas e meia, 3 horas, porque o principal órgão que comanda tudo dentro da gente, que é o cérebro, não tem reserva de energia. Então, a hora que começa a faltar energia e nutriente para o cérebro, ele começa a liberar um monte de hormônios, chamados inclusive hormônios do estresse, porque para o cérebro ficar sem comer é um estresse, né, que vocês até já devem conhecer com o nome de cortisol, né, chamado hormônio do estresse. E para que ele libera? Para te preparar para lutar ou fugir. Porque o organismo está achando que ele está num deserto, que está acontecendo alguma coisa, porque ele está precisando de nutriente e energia e não chegou. Então ele produz hormônios para fazer você aparecer glicose de algum lugar para ele não pifar. E aí o que o organismo começa a fazer? Ele usa a nossa proteína para dar energia, ao invés de usar a gordura no primeiro momento. Por quê? Porque gordura para o cérebro é defesa, é garantia de sobrevivência. Só para dar um exemplo, né? As pessoas que hoje você pode falar que as pessoas que sobreviveram durante toda a evolução da espécie humana foram as que tinham mais capacidade de reservar gordura, porque é a maior garantia de tempo de sobrevivência. Então, na hora que você acha que quando você fica sem comer você vai eliminar a gordura, a última coisa que você elimina é a gordura. Você vai eliminar a proteína, glicogênio, o músculo, vai desidratar, vai mandar nutriente embora. A gordura, é claro que ela vai também sendo utilizada, e na hora que não tiver mais nem a proteína para utilizar, a coitadinha da gordura vai ser utilizada também, não é? Então, o jejum, você até consegue sobreviver até 2 meses sem comer. Fica um caco ambulante, mas sobrevive. Só que você não sobrevive 3 dias se também não beber. Então, realmente, quando você fala, eu vou ficar sem comer, mas eu vou beber, você tem chance de sobreviver por até 2 meses. Mas não sem ter sequelas para o resto da sua vida. Principalmente sequelas no músculo cardíaco. Tá? E as sequelas que são causadas no músculo cardíaco. Por quê? Porque você vai usar o músculo cardíaco também como energia para manter o cérebro vivo. Então, só que essa sequela que você pode causar por utilizar esse músculo cardíaco para te dar energia, ele não tem volta. Então, muitas vezes você pode ter sequelas na tua vida para o resto da tua vida em função desse tipo de comportamento. Então, isso com certeza não é indicado para ninguém que quer ter saúde. Pois é. Então é importante a gente estar falando, alertando, né? Porque começa a ter a moda... Viver de luz, né? Viver de luz, né? Fazer como é fotossíntese. Agora, para encerrar, porque já a gente vai estar encerrando, eu estou vendo aqui, né? A questão do Cláudio aqui. Micose nas costas, nas unhas, como é que eu trato? Tem algum alimento? A micose, que é um aumento de fungo no organismo, né? Você não vai ter fungo em nenhum lugar no organismo se primeiro não tiver aumentada no intestino, tá? Então, o tratamento antes de qualquer coisa, por isso que quem tem já sabe, né? Que já cansou de passar pomadinha, creminho e até tomar aqueles medicamentos extremamente fortes que a gente brinca, que fala que mata o fígado e não mata o fungo, né? E as pessoas sabem que volta e não trata coisa nenhuma. Por quê? Porque o que você vai ter que fazer é melhorar a tua defesa do organismo. É o sistema imunológico que está debilitado para esse fungo poder está proliferando. Então, a gente vai ter que tirar alimentos de fungo, tirar coisas como lactose, açúcar, proteína de leite, de glúten, de soja, alimentos que têm fungo, como amendoim, oleaginosas, frutas secas, aqueles alimentos que às vezes ficam 2, 3, 4 dias na geladeira, pronto, que são cultura de fungo, né? Então, não pode ter esse tipo de coisa. Mas, acima de qualquer coisa, precisa se alimentar bem. É tudo que a gente já falou, né? Muito legume, é muita verdura, é muita fruta, é muita hidratação. Né? Até teve uma questão aqui, o que posso tomar para minha unha fraca, queda de cabelo da Marguerita, da Penha? Eu falei, a Denise fala isso, já respondeu. Né? Agora, tem uma questão aqui que realmente achei interessante, da Damiana de Taboão da Serra. Ela diz que tem hipotiroidismo, é pré-diabética. Posso comer tapioca, fubá, alimento desse tipo? Deve, né? Não é que pode, deve, porque mais do que nunca o trigo é um grande causador de todos esses problemas, né? Agora, o fato de você comer a tapioca, que muitas vezes o pessoal fala que aumenta a glicemia, porque ela tem o índice glicêmico alto, o mais importante é que quando você comer essa tapioca, você coma na quantidade certa, não é comer excesso de tapioca, é na quantidade certa, sempre com a presença de uma fruta,
né? Sempre com a presença de alimentos que vão ter fibra solúvel, fibra insolúvel, né? Ao mesmo tempo eu posso ter comido lá ou um mamãozinho, ou uma banana, ou até um quarto de um abacate, onde eu posso colocar uma flocos de aveia, um flocos de quinoa, enfim. Consuma esses alimentos sempre associado com fibra solúvel e insolúvel. Aí você vai regularizar a glicemia, tá bom? Bom, Denise, realmente essas pautas com você, eu amo. O público adora, porque a manifestação, assim, do Iapoque ao Chuí. Realmente, eu espero que todos tenham aproveitado bastante tudo que a doutora Denise disse, esclareceu mais do que nunca o que é essa ração humana, né? Agora, livre-arbítrio de cada um, seguir ou não. E, Denise, o que eu posso dizer? Só o meu muito obrigada. Só posso te agradecer muito, porque você faz a diferença na vida de muita gente, viu? Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Você sabe como eu gosto de estar aqui, de conversar com você. Nossa, e obrigado. muito.